Olá, graças e paz, sou o pastor Dalton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 33. O povo hebreu havia pecado, havia construído ali um bezerro de ouro, havia se prostrado, adorado ali aquele ídolo. E Moisés, durante esse tempo, estava no Monte Horebe e ao descer, Moisés ele quebra ali as tábuas da lei. Ele manda os levitas matar os idólatras e cerca de 3.000 homens são mortos ali. E Deus agora, ele fala para Moisés, olha, eu não vou mais no meio desse povo. Esse povo é inclinado para o pecado, eles são obstinados. Se eu ficar no meio deles, eu vou consumi-los a todos. Mas eu vou mandar um anjo. Esse anjo vai garantir a vitória para vocês, vai levá-los até uma terra que emana leite e mel. Mas Moisés, ele não se contentou, porque ele não queria um anjo, ele não queria uma terra que manasse leite e mel sem a presença de Deus. Moisés preferia morar num deserto e ter a presença de Deus, porque no deserto Deus havia tirado água da rocha, havia mandado maná do céu, havia feito milagres e prodígios, suprido toda a necessidade daquele povo. Moisés sabia que o que fazia diferença na vida daquele povo era a presença de Deus, e ele não se contentaria ficar sem a presença de Deus. Então Moisés vai tomar algumas atitudes, e ele consegue convencer Deus, se é que podemos dizer isso. Mas as nossas orações, elas movem a mão de Deus a nosso favor. Nós não podemos nunca parar de orar, não podemos desistir. Nós temos que orar e buscar o Senhor incansavelmente, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ore, rasgue o seu coração a Deus. E nós vemos aqui que no versículo 7, vai dizer assim, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, para fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou tenda da congregação. A primeira atitude que eu vejo aqui, Moisés, ele separa a sua tenda. Naquela época eles moravam em tendas no deserto. E ele põe a sua tenda bem longe do arraial, no intuito de ficar a só, no intuito de buscar a Deus. Ele se separou com um propósito. O que quer dizer? Ele santificou, ele queria a presença de Deus, ele queria mudar, ele queria que Deus mudasse de decisão, ele queria a presença de Deus. Ele não aceitou ficar somente com um anjo. Nós não podemos contentar em ter apenas um pouquinho, ser um pouco espiritual, um pouco mundano, mas nós precisamos ser verdadeiros adoradores, precisamos entrar no nosso quarto, rasgar nosso coração, nos separar, buscar a presença de Deus, falar, Senhor, eu não quero ser morno, eu não quero simplesmente ter nome daquele que vive e ser morto, eu não quero ser cristão somente de boca, eu não quero simplesmente ir na igreja e voltar, mas eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso viver na tua presença, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, eu não quero somente a bênção, mas eu quero me relacionar com o Senhor, que é o dono da bênção. Então ele se separa aqui. Nós vemos aqui também, no versículo 10, que aquela atitude de Moisés, de buscar a Deus, em Deuteronômio 9, vai dizer que Moisés ficou por 40 dias e por 40 noites. Ele ficava ali na tenda buscando o Senhor incansavelmente, constantemente buscando a presença de Deus, porque Deus disse que não estaria mais com ele, mas Moisés não conseguiria viver sem a presença de Deus. E nós temos que nos colocar no lugar de Moisés. O mundo tem ficado morno, hoje em dia o mundo tem entrado dentro da igreja, a igreja tem esfriado de tal forma, mas nós não podemos esfriar, nós temos que buscar a presença de Deus, nos envolver com a glória do Senhor, nos encher com o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. Ó Senhor, vem fazer fluir rios de água viva no nosso coração, vem nos encher com o teu Santo Espírito. E aquela atitude de Moisés, o povo começou a observar a vida, as atitudes de Moisés. E no versículo 10 e 11 vai dizer isso. E vendo todo o povo a coluna de nuvem. A oração, Moisés tendo se separado, a coluna de nuvem desceu sobre a tenda de Moisés. E o povo observou que Deus estava
descendo ali através daquela coluna de nuvem ali e falando com Moisés. A atitude de Moisés levou aquele povo a adorar a Deus. Nós vamos ver aqui no versículo 10. E vendo todo o povo aquela coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e se inclinava, cada um à porta da sua tenda. A atitude de Moisés fez com que aquele povo se inclinasse e adorasse a Deus. A nossa vida, as nossas atitudes tem que levar as pessoas que vivem ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, a ter um desejo de adorar a Deus, a ter o desejo de estar na presença de Deus. Nós precisamos fazer diferença com o nosso viver. As palavras emocionam, mas as atitudes, os exemplos arrastam. Nós temos que dar exemplo com a nossa vida. Mas uma outra atitude que eu vejo aqui também de Moisés. Moisés, no versículo 11, nós vamos ver que ele falava face a face com Deus. Moisés se tornou amigo íntimo do Senhor. Nós temos que ser amigos de Deus, nós temos que ter intimidade com o Senhor, ser conhecido pelo Senhor. Mas ele não estava sozinho, ele se preocupou em fazer discípulo. Vai dizer aqui que o moço Josué, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Moisés ele não quis só para si, mas ele estava fazendo um discípulo ali, preparando um líder ali chamado Josué, que era moço ainda, estava aprendendo ali com ele, vendo ali o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Nós não podemos querer só para nós, nós temos que ensinar, nós temos que fazer discípulos. Jesus falou que nós temos que ir pregar a palavra e fazer discípulos por toda parte, e temos que fazer isso. O próprio Senhor Jesus, às vezes, ele se retirava no meio do povo, ele ia para os montes orar, às vezes sozinho, ou então às vezes ele levava Pedro, Tiago e João, ensinando os discípulos a orar, a buscar o Senhor, e nós temos que fazer discípulo. Depois no versículo 4, no versículo 12, nós vamos ver que Moisés ele começa a rasgar o seu coração para o Senhor. Aqui começa a mostrar a oração de Moisés. Moisés fala para ele: olha, Senhor, o Senhor disse para nós subirmos deste lugar, mas quem que o Senhor vai enviar conosco? O Senhor falou que conhece-me pelo nome. O Senhor me falou que eu achei graça aos teus olhos. No versículo 13, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero conhecer o teu caminho. Eu quero te conhecer, para que eu ache graça aos teus olhos. Moisés, ele queria mais de Deus, ele queria conhecer o Senhor. Ele começou simplesmente colocando a sua tenda longe, separando, mas agora ele começa a ter um desejo de querer mais de Deus. E nós temos que sempre querer mais do Senhor, sempre querer conhecer mais do Senhor. Não podemos nos contentar que a nossa espiritualidade seja até o tornozelo, ou até o joelho, ou até o lombo. Nós precisamos mergulhar nos rios que fluem do tabernáculo de Deus. Precisamos mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Precisamos conhecer mais do Senhor, se envolver mais com o Senhor. Nós não podemos ser espirituais apenas pela metade, mas precisamos ser verdadeiros adoradores, adorar o Senhor em espírito, em verdade. Jesus falou: meu Pai está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. E nós temos que ser esses adoradores que adoram o Senhor. E aqui ele começa a buscar o Senhor, ele rasga o coração dele diante de Deus, e nós temos que orar dessa forma. A nossa oração não pode ser uma oração rasa, uma oração que não passa nem do teto, mas nós temos que falar: me ajuda a orar, o Espírito Santo, me ajuda a rasgar meu coração, me ajuda a adorar o meu Deus, faz fluir rio de água viva em meu coração, encha-me com o teu Santo Espírito, Senhor, faz a diferença na minha vida. Eu não quero ser morno, eu não quero ser um religioso, mas me ajuda a ser um cristão, me ajuda a ser espiritual, me ajuda a ser cheio da tua presença, Senhor. Eu não me contento em ser morno, eu não me contento simplesmente ter um nome de cristão, mas ser morto. Eu não quero adorar o Senhor somente com a minha boca, Senhor, mas eu quero te adorar de todo o meu coração, de todo o meu ser, Senhor. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, e no versículo 14 vai dizer isso. No versículo 14, após Moisés rasgar seu coração diante de Deus, nós vamos ver que Deus vai responder para ele: disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Nós vemos que a oração de Moisés moveu
o coração de Deus. Deus se inclinou para Moisés, atendeu o pedido de Moisés. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua adversidade, qual porta que você quer que Deus abra para você, mas não canse de orar. Ore, a oração move a mão de Deus a nosso favor. A oração muda o mundo espiritual. Deus havia dito para o profeta Isaías: olha, vai lá diante do rei Ezequias e diz para ele que essa enfermidade é para a morte. Mas ele virou para a parede, começou a orar e falou: Senhor, lembra que eu andei em sinceridade com o Senhor. Então Deus falou para Isaías, que estava no pátio: volta lá, porque o meu servo está orando, e diga a ele que eu vou acrescentar 15 anos à vida dele. A oração mudou o coração de Deus, a intenção de Deus. Ore, ore. Nunca canse de orar. Ore que Deus ele atende a nossa oração. Então o Senhor agora ele fala: não vou mandar mais anjo, eu vou com você. Porque Moisés sabia que era preferível viver num deserto e ter a presença de Deus do que ter uma terra que emana leite e mel sem Deus. E agora ele começa a rasgar o coração dele para o Senhor, começa a conversar com o Senhor. E no versículo 17 ele fala: eu vou fazer isso para você também. Ele começa a orar e a argumentar com o Senhor começa a responder para ele: também vou fazer isso para você, eu também vou fazer aquilo. A oração começa a mover o mundo espiritual e começa a mover a mão de Deus a favor de Moisés. E ele fala assim: eu vou fazer isso para você, porque você achou graça aos meus olhos, porque eu te conheço pelo nome. Moisés era amigo de Deus e nós temos que ser amigos de Deus. Nós temos que achar que o Senhor possa olhar para a minha vida, a sua vida, e achar graça em nós. E a oração de Moisés começou de tal forma: primeiro ele armou uma tenda, começou a rasgar seu coração. Agora ele queria mais do Senhor. No versículo 18 dizer isso: rogo-te que mostre-me a sua glória. Quando nós começamos a buscar a Deus, isso nos impulsiona a querer mais e mais do Senhor. Agora, se nós pararmos de orar, nós vamos esfriar. Mas nós temos que ter uma vida de oração e buscar o Senhor. E concluindo a mensagem, Deus foi com Moisés. E por todo o tempo o Senhor foi com ele e deu vitória na vida de Moisés. Amém? Se inscreva no canal. É um prazer ter você conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.